turminha do 8º ano, dando continuidade aos nossos estudos, vamos falar sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular ele é o responsável pelo transporte e distribuição de substâncias pelo corpo. Essas substâncias são, por exemplo, os nutrientes que a gente absorve lá no processo de digestão, como nós estudamos no sistema digestório, e os gases da respiração, né, como nós estudamos no sistema respiratório. O sistema cardiovascular ele é constituído por sangue, vasos sanguíneos e o coração. O sangue é que vai transportar e distribuir essas substâncias pelo nosso organismo, e ele corresponde a cerca de 7% do nosso peso. No homem, nós podemos encontrar cerca de 5 a 6 litros de sangue. Na mulher, de 4 a 5 litros. Tá? O sangue ele é constituído por uma parte líquida, que a gente chama de plasma, né, que é um líquido amarelado, constituído principalmente de água, proteínas, enzimas, gases, diversas substâncias. No plasma, nós vamos encontrar a parte que a gente chama de elementos figurados, né, que são as plaquetas, que são fragmentos de célula. Essas plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação sanguínea, ou seja, quando algum vaso se rompe, elas se acumulam naquela região, evitando que o sangue extravase para fora desse vaso e impedindo também com que micro-organismos entrem dentro do vaso sanguíneo através desse local ali de um rompimento. Além das plaquetas, nós vamos ter os leucócitos, que são células de defesa do organismo, né? Elas são chamadas de glóbulos brancos e são, na verdade, um conjunto de células. Por exemplo, como leucócitos, nós temos os linfócitos, os neutrófilos, né? Que todas são células de defesa que vão atuar contra agentes estranhos que entram no nosso organismo. Além dos leucócitos, nós temos também as hemácias, que são essas células aqui, as células vermelhas do sangue. Ela tem essa cor devido à hemoglobina, né? Que é aquela proteína a qual o oxigênio se liga, né, para ser transportado pelo organismo. Nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os capilares. As artérias, elas transportam o sangue que sai do coração para os órgãos do corpo. Geralmente, ela transporta o sangue rico em oxigênio, né? Ela apresenta uma camada interna formada de células epiteliais, uma mais externa, que tem tecido conjuntivo, fibras colágenas e elásticas, e uma camada intermediária, que é rica em fibras elásticas e um tecido muscular liso. Nas artérias vai correr, então, esse sangue que sai ali do coração. Então, o coração, através do movimento de contração, ele vai bombear o sangue para as artérias para que ele possa percorrer todo o corpo. Depois das artérias, nós temos as veias. As veias, a constituição dela é parecida com a das artérias, tá? Só que ela tem um calibre menor. E elas vão transportar o sangue do corpo de volta para o coração, ou seja, elas transportam o sangue rico em gás carbônico. Como eu disse anteriormente, o coração bombeia o sangue para ele percorrer o organismo. Só que, no entanto, esse sangue não tem força suficiente para percorrer todo o organismo e voltar. Então, para ele retornar ao coração, essas veias vão ter a ajuda das contrações dos músculos do corpo, que vão pressionar e ajudar para que o sangue continue fluindo, né? E um sistema de válvulas que impede com que o sangue retorne, né? Que ele tenha um refluxo. Depois das veias, nós temos os capilares, que são os mais fininhos. Tem uma parede constituída por endotélio e lâmina basal. Como ele é bem fininho, a parede bem fininha, ele permite com que ocorra a troca gasosa e de nutrientes, né, entre o plasma ali do sangue e os líquidos intersticiais. Aqui para mostrar para vocês, nós temos uma artéria, uma veia, e em destaque a válvula que permite que o sangue saia, né, que ele siga o fluxo, mas que ele não retorne. E aqui nós temos os capilares. Aqui só para mostrar para vocês como é que acontece essa ação da contração muscular. Quando o músculo contrai, ele pressiona a veia e permite com que o sangue siga. Aqui a válvula se abre e o sangue passa. Quando esse músculo relaxa, a veia volta ao normal, a válvula se fecha, tá vendo? Impedindo com que o sangue retorne. O coração é um órgão muscular, né? Ele é formado pelo músculo cardíaco, também chamado de miocárdio, e ele é revestido externamente por uma membrana que a gente chama de pericárdio, e por dentro essa membrana recebe o nome de endocárdio. Ele possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, que também possuem válvulas que impedem o refluxo do sangue, porque o sangue também tem um caminho a percorrer aqui dentro.
Como eu disse anteriormente, o coração é um órgão muscular e ele tem o movimento de contração e relaxamento. A contração do músculo cardíaco a gente chama de sístole e o relaxamento a gente vai chamar de diástole. O que a gente chama de ciclo cardíaco é esse período entre o final de uma contração e o início de outra contração do músculo cardíaco. As frequências cardíacas vai ser a quantidade de batimentos desse coração por unidade de tempo. No indivíduo adulto, em repouso, porque se você estiver correndo, estressado, esses batimentos vão variar, né? Mas em repouso, calmo e saudável, varia de 60 a 100 batimentos por minuto. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias quando ele sai ali do coração. Nós temos dois tipos de pressão, a sistólica e a diastólica. A pressão sistólica é a pressão que é exercida ali na parede da artéria após o movimento de contração. E essa pressão, ela gira em torno de 120 milímetros de mercúrio. A diastólica, que é a pressão durante a diástole, é de 80 milímetros de mercúrio. Esses valores podem variar. Isso aqui é o chamado normal para um adulto saudável. No entanto, mesmo que a pessoa esteja saudável, pode ocorrer uma pequena variação aqui desses valores. A circulação sanguínea. Nós temos dois tipos de circulação, a sistêmica e a pulmonar. A circulação pulmonar, o sangue que vem aqui da região superior do organismo, da cabeça e das partes mais altas, né, vão chegar ao coração por meio da veia cava superior. E o sangue que vem das partes inferiores do corpo vão chegar pela veia cava inferior. Elas vão entrar aqui pelo átrio direito do coração, depois segue para o ventrículo direito e vão ser bombeados até os pulmões, onde ele vai ocorrer a troca gasosa, né? Esse sangue está chegando rico em gás carbônico. Aqui ele vai ser oxigenado, né? E daqui ele vai voltar para o coração. Ele entra aqui no coração através das veias pulmonares, pelo átrio esquerdo, segue para o ventrículo esquerdo, de onde ele vai ser bombeado pela artéria aqui, a aorta, para seguir de volta para o corpo. Com isso, vocês já podem fazer então os exercícios da página 270 e 271. Qualquer dúvida é só mandar lá no grupo ou pode mandar uma mensagem diretamente para mim. Em breve estarei enviando novos conteúdos, tá? Qualquer dúvida é só falar. Bons estudos e até a próxima!